Se você faz gestão de tráfego ou tem um negócio com muita concorrência, o que você vai ter acesso nesse vídeo vai tornar o seu trabalho muito mais fácil. Porque hoje você olha para um lado e vê um concorrente colocando preço desleal, impossível de competir. Você olha para o outro, tem um gigante, marca forte, vende com mais prazo, entrega mais rápido e você no meio disso tudo tentando a sua fatia do bolo para sobreviver. Então nesse vídeo você vai ter acesso a todos os passos que você precisa para ser a primeira empresa lembrada pelo seu cliente no momento em que ela precisar do produto ou serviço que você divulga. São só 3 passos simples e você não vai precisar investir R$ 1 a mais sequer do que você já investe hoje para ter no mínimo o dobro de resultado pagando muito mais barato do que você paga hoje. Assim que você acessar e implementar esses passos, você finalmente vai conseguir se livrar do leilão de preços e da competição injusta com marcas famosas. Bom, e o primeiro ponto que a gente precisa ter muito bem alinhado logo aqui no início do vídeo é o seguinte, que existem diferentes tipos de concorrência, mas aqui a gente vai falar nesse vídeo é a do seguinte contexto. Empresas diferentes que vendem um mesmo produto. Por exemplo, carro. Existem diferentes concessionárias que vendem exatamente o mesmo carro, principalmente carro novo. Porque carro usado ainda tem o contexto ali, enfim, de características específicas do carro. Mas de carro zero, não. Então vamos imaginar o seguinte, que o João saiu de casa hoje para comprar um carro da Chevrolet. Existem diferentes concessionárias que vendem exatamente o mesmo carro. Então, qual que é o comportamento natural esperado do João? Que vai pesquisar nas principais concessionárias que vendem exatamente o mesmo produto. E aí, digamos que o João acabou de passar na concessionária em que eu faço a gestão de tráfego e você é o dono dessa concessionária. E aí você me chama para uma reunião e fala assim, Vitor, cara, é o seguinte, eu tô cansado dessa competição que acontece aqui no mercado, a gente precisa dar um jeito de resolver isso daqui. O que a gente pode fazer para fazer com que o João e qualquer outra pessoa, no momento em que ela decidir comprar o produto que a gente vende, sabendo que existem várias outras empresas que vendem exatamente o mesmo produto, o que a gente pode fazer para que ele escolha a gente e não as outras empresas, por mais que seja o mesmo produto? Você tendo me passado esse desafio, eu iria percorrer junto contigo esses 3 passos que eu falei no início do vídeo, sendo o primeiro passo a etapa de análise. Existe uma frase que fala o seguinte, a análise é a habilidade de fazer as perguntas certas. E aqui que eu acho a parte genial dessa frase. E deixar os problemas ditar as respostas. Então eu te faria perguntas que evidenciariam os principais problemas de empresas diferentes que vendem o mesmo produto. De empresas concorrentes que vendem o mesmo produto. Qual seria a primeira pergunta? Primeiro, é sempre bom a gente se colocar no lugar do cliente. Porque existe um padrão que todo ser humano em processo de compra percorre. Então, a mesma coisa que você sente em um determinado momento de compra, o seu público também sente. Então, qual seria a primeira pergunta baseado nisso? Você já passou por isso? Para pensar aí. Em algum momento em que você foi comprar tênis, celular, carro, moto, talvez até para contratar gestor ou comprar curso de tráfego. Por quê? Isso aqui tudo, existem várias empresas vendendo basicamente a mesma coisa. Então, você tem várias empresas que vendem o mesmo celular, o mesmo carro, o mesmo tênis. Então, cara, beleza. Com certeza eu já passei e você que está assistindo também já passou. Segunda pergunta. Seu foco estava mais voltado para o preço ou para a experiência? Muito provavelmente o foco estava muito mais no preço. Porque se eu tenho diferentes empresas que vendem o mesmo produto, o seu foco é muito mais para a condição de compra do que pela experiência de um modo geral. Porque você consegue o mesmo produto em diferentes locais, então basicamente você precisa ter acesso àquele que te oferece a melhor condição de compra. Tão simples quanto isso. Ah, eu quero um tênis da Nike. É o mesmo tênis. Você vai na loja A, ele está a X reais e parcela em X vezes. Você vai na loja B, ele está Y reais e parcela em Y vezes. Você vai na loja C e está lá um pouco mais barato e parcela em mais vezes sem juros. Você não vai pensar 2 vezes, você vai comprar onde está mais barato e tem a melhor condição de pagamento. Ponto. Terceira pergunta. Como você foi atendido? De forma mais mecânica ou acolhedora? Na grande maioria das vezes, pelo próprio comportamento do consumidor, o atendimento é muito mais mecânico
do que acolhedor. Porque o vendedor ele está acostumado a esse leilão do cliente passando na loja, olha o produto, vê o preço e vai na outra loja. Olha o produto, vê o preço e vai na outra loja. Olha o produto, vê o preço e vai na outra loja. Então, o próprio atendimento, pelo comportamento do consumidor ser dessa forma, se torna mais mecânico do que acolhedor. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte. Diferentes empresas vendendo o mesmo produto, esse é o comportamento natural do consumidor. Então, você já teve algum momento em que você agiu assim, eu já tive os meus momentos em que eu agi assim, e muitas vezes para o produto ou serviço que você vende, é exatamente assim que o seu consumidor age também. Então, ok, feitas as perguntas, identificado o problema, a gente precisa tangibilizar o problema. Primeiro ponto de tangibilização, concorrência dá muita base de comparação e contribui para o leilão. Então, essas foram as conclusões a partir da resposta. Então, você já passou por isso? Já. Ok. Qual que é a conclusão que a gente tira dessa primeira pergunta? Que concorrência dá muita base de comparação. Então, você vai no shopping que só tem uma loja que vende o tênis que você quer, você não vai ter base de comparação e você não vai fazer leilão. Você vai comprar lá. Então, a concorrência naturalmente dá muita base de comparação e contribui para o leilão de preço. Fechou? Então, está tangibilizado o problema agora. Base de comparação e contribui para o leilão. Segundo ponto de tangibilização. Concorrência deixa o cliente em um estado muito mais racional. Seu foco estava mais voltado para o preço ou para a experiência? Como existem várias opções vendendo o mesmo produto, o foco é muito mais em preço, entregável e condição de pagamento. E isso deixa o cliente em um estado muito mais racional do que emocional. Então ele compara, ele pondera questões muito mais voltadas a preço, prazo e condição de pagamento do que a questões emocionais. Terceiro ponto de tangibilização. Concorrência deixa o comercial muito mais frio, por causa do próprio comportamento do consumidor. Por ele já estar acostumado a essa base de comparação. Eu sei que o cara só quer vir ver aqui o produto, se eu tenho, quanto que custa e quantas vezes eu parcelo e como é que é a execução, a entrega, a garantia. Então o comercial se torna mais frio também, por causa do próprio comportamento do consumidor. Terceiro passo. Então, o primeiro passo, você vai analisar, fazendo as perguntas que evidenciam os principais problemas do seu nicho. Segundo passo, você precisa tangibilizar esse problema, porque se ficar muito solto, muito vago, você não consegue executar o terceiro passo, que é a resolução. Então, segundo passo, tangibiliza. Terceiro passo, resolução. E aqui a gente volta para a mesma pergunta que a gente fez lá no início. A análise e a habilidade de fazer as perguntas certas e deixar os problemas ditarem respostas. Então, o que a gente conseguiu tangibilizar aqui como problema é justamente a resposta daquilo que a gente precisa fazer. Então, os problemas já te deram a resposta. Então, o que precisa ser feito em relação ao primeiro problema tangibilizado, que concorrência dá a base de comparação e contribui para o leilão? Sair da competição de preço e ser a primeira marca lembrada pelo seu cliente. Ok, Vitor, isso é óbvio. Mas como que eu faço isso? Através de conteúdo e oferta. Não com anúncio. Oferta é transformar o seu produto em algo único, por mais que seja a mesma coisa que outras pessoas vendem. E existem caminhos para que você consiga fazer isso. Entregar o seu anúncio em formato de conteúdo, em que a venda está implícita e não explícita. Segundo, concorrência deixa o cliente em um estado muito mais racional. Então, você precisa tirar o seu cliente do racional e levar para o emocional. Como é que você faz isso? Comunicação alinhada com os desejos inconscientes. Existem dois níveis de desejo: o desejo consciente e o desejo inconsciente. Consciente racional, inconsciente emocional. Consciente, quero economizar na conta de energia da minha casa, colocando placa solar. Inconsciente, eu quero ligar o ar-condicionado o dia inteiro e não preocupar, mesmo no dia que estiver fazendo frio. Isso está muito mais relacionado à emoção, economizar na conta de luz, à razão. A maioria das pessoas focam na razão nessa comunicação. Terceiro ponto, concorrência deixa o comercial muito mais frio. Capacitar o comercial para demonstrar os 3 níveis de benefício do produto. A maioria das pessoas ficam só no primeiro nível de benefício, que é o benefício tangível. É tudo aquilo que a pessoa consegue ver e mensurar. Mas existem outros 2 níveis de benefício, que é o dimensionado e o sentimental. Dimensionado é como é que vai ser a vida dele depois que ele tiver a transformação que o seu produto proporciona. E sentimental, como ele vai se sentir. Então, quando alguém chegar para falar com o seu comercial, você precisa trabalhar esses 3 níveis de benefício, tá, com o seu cliente. Aquilo que ele vê e aquilo que é possível mensurar,
como vai ser a vida dele, trazendo para o real, contextos reais de como vai ser a vida dele transformada pelo seu produto e como ele vai se sentir depois disso. Aqui você consegue continuar investindo exatamente o mesmo valor que você investe, com o seu conteúdo e oferta não anúncio, ser a primeira empresa a ser lembrada pelo seu cliente, tirar o cliente do racional e levar para o emocional, alinhando a sua comunicação com os desejos inconscientes e na hora do atendimento, trabalhando os 3 níveis de benefício, você dobrar os seus resultados pagando muito mais barato do que o que você paga hoje. E se você gostou desse vídeo, se ele verdadeiramente te ajudou, se você quer aprender mais comigo, ter acesso a soluções completas, entregue ao vivo toda semana, ou se você quer ter o meu time de gestores trabalhando pelo seu negócio, os links estão aqui abaixo na descrição. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.